Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês. Como diz a minha amiga Silvia ali, né? Mais um tema easy, né? Fácil, né? Acho que eu sou dado a tema polêmico, mas tudo bem. Então vamos falar sobre perdão. Essa coisa tão fácil de fazer, né? Tão tranquila nas nossas vidas, né? Como é fácil perdoar alguém que nos dá uma fechada no trânsito, como é fácil perdoar alguém que pisa no nosso pé, principalmente o machucado, né? Que é sempre aquele que pisam, né? Você está com um pé bom e um machucado, a pessoa pisa no que está machucado. Aí a gente conta até 10, até 20, até 30, até 50, né? Mas a gente consegue, né? Devemos conseguir. Então vamos lá. Se portanto fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e diante reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Né? Palavras de Jesus em Mateus 5, 23 e 24. Né? Por que isso? Porque de nada adianta eu estar com o meu coração pesado, de nada adianta eu não estar bem com o meu irmão, né? Com aquele que eu tenho algum tipo de problema, não importa o problema. E se eu vou oferecer alguma coisa no altar do Senhor, eu preciso oferecer de coração limpo. Eu preciso perdoar. Eu preciso exercer a caridade do perdão. E essa caridade, ela precisa ser de uma forma pura. Precisa ser de uma forma em que você não tenha nenhum tipo de freio emocional quando você encontrar essa pessoa de novo. Não pode ser daquele tipo, eu perdoo, mas ele sabe o que ele me fez. Isso não funciona. Não funciona mesmo, tá? Perdoar é você exatamente ter aquele sentimento puro dentro de você. Não, eu perdoei de coração, acabou, não tem mais nada que me faça, que me incomode com relação a essa pessoa. Oi, querido? Quando não dói mais. Né? Exatamente, né? Mas a gente tem que fazer um esforço com relação a isso, né? Por quê? Porque reconciliar significa perdoar ou pedir perdão. Não é só perdoar. Se você sente no seu coração que você fez alguma coisa com a pessoa, você vai lá pedir o perdão para ela. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil, tá? A gente vai ver uma parte ali, mas Divaldo, ele tem uma expressão que ele ouviu de uma senhora quando ele era jovem ainda, que ela disse para ele o seguinte: o perdão pode durar, o perdão verdadeiro pode ainda, né, não ser alcançado por muitos séculos, por muitas encarnações. A prova disso é que o espírito que perseguia Divaldo, 400 anos, ele só foi perdoado depois desse tempo. Por quê? Porque Divaldo conseguiu fazer aquele espírito entender que ele era aquela pessoa que tinha induzido ele à morte há 400 anos atrás, mas que ele não era mais aquela pessoa, e ele não queria pagar a dívida dele com a morte, ele queria pagar com amor. E o perdão é exatamente isso, é a gente pagar com amor. Porque de nada adianta a gente pagar, dizer assim, tá bom, eu te perdoo. Tem os dois extremos, né? Ou a pessoa diz assim, eu te perdoo, então olha só, Edson, você me fez uma coisa muito ruim, mas eu te perdoo. Se você for até a entrada aqui do salão, vier de joelhos e parar na minha frente e dizer no mais alta voz que você puder, eu estou pedindo perdão para o Rubens, para todo mundo ouvir. Então vocês percebem que são dois extremos.
E é justamente esses dois extremos que não podem acontecer. Ou você perdoa de coração, ou você vai correr atrás disso, vai buscar esse perdão ou pedir perdão de alguma forma, né? O que é o perdão? Primeiro, o perdão é um bálsamo. O que é um bálsamo? Bálsamo era uma expressão que se usava muito na Grécia Antiga como uma espécie de creme ou tipo de óleo que se usava para causar frescor na pele, para refrescar, para fazer a pessoa se sentir bem com aquilo ali. Então, o perdão, vocês já sabem que uma das bases do perdão é você se sentir bem. Então, se você perdoa e não se sente bem, você tem que revisar isso aí, ok? Não é dessa forma. Outra coisa, ele é um bálsamo divino que cura. Por que que cura? Porque a cura é dupla. É tanto para quem está sendo perdoado, quanto para quem está perdoando. É via de mão dupla, essa cura. Outra coisa, ele liberta. Quem é que nunca pediu perdão ou perdoou e se sentiu, parece que eu tirei 2 toneladas das minhas costas. Nossa, estou me sentindo até livre, bem, leve. Né? Por quê? Porque o perdão liberta. E o perdão transforma. Por que transforma? Porque quando a pessoa perdoa, ela se sente renovada, ela se sente transformada, ela se sente mudada. Poxa, eu estou me sentindo tão bem, eu perdoei aquela pessoa, sabe? De tanto tempo que eu carregava essa coisa aqui dentro, mas eu consegui vencer isso, perdoei aquela pessoa, ou fui pedir perdão a ela, e hoje eu estou diferente, eu estou melhor, eu estou me sentindo mais leve, sabe? Ou seja, eu fui transformado por causa desse perdão, né? Jesus nos ensina a perdoar. Então Pedro aproximou-se de Jesus. Essa passagem é bem, né? E ela, às vezes ela é até mal interpretada. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, 70 vezes 7, né? 490. Dá mais de um perdão por dia em um ano. Mas será que a coisa é literal assim, certinha? Eu vou ter que perdoar 1, qualquer coisa por dia, cada pessoa que eu encontrar na minha vida que me fez mal? Não. Ele está querendo dizer que o perdão, que você deve perdoar eternamente. Você deve sempre perdoar. Mas eu não tenho paciência para isso não. Eu estou perdoando, a pessoa está fazendo. Eu estou perdoando, a pessoa está fazendo. Eu não tenho paciência para isso não. Arruma a paciência. Porque se você vai condenar a pessoa, o perdão não tem validade nenhuma. Para falar a verdade, nenhuma. Ou você perdoa de coração, ou você vai examinar isso dentro do seu coração. Isso no caso de você ter que perdoar alguém. E se você vai pedir perdão para alguém, o exame é duplo, é maior. Por quê? Porque você tem que ter a coragem, tem que ter iniciativa, e você tem que ter o quê? Um coração limpo, aberto para isso, né? Perdoar é esquecer? Não, perdoar nunca foi esquecer. Você vai perdoar, mas você vai lembrar. Porque se perdoar fosse esquecer, seria ótimo, maravilha, né? A pessoa me fez o mal, beleza, eu esqueci, né? Como diz Jesus, joguei lá no mar do esquecimento, acabou a história. Eu não preciso me preocupar. O problema é que a nossa consciência, ela nos cobra o tempo todo. Você perdoa mesmo? Será que você perdoa mesmo? Será que você... E aí a gente é testado. Não, vamos ver se eu perdoei mesmo, né? Por quê? Perdoar envolve a decisão de liberar o ressentimento. Liberar o ressentimento. Jogar para fora. Porque fica uma coisa incrustada dentro da gente quando a gente está querendo perdoar alguém, mas a gente fica com aquela dificuldade, aquela coisa toda que não, sabe, não dá.
mas a gente precisa lutar contra isso. Por quê? A mágoa em relação a uma ofensa. Enquanto esquecer, olha só a diferença, né? Perdoar envolve a decisão de liberar o ressentimento. E a mágoa em relação a uma ofensa. Enquanto que esquecer refere-se à capacidade de remover completamente a memória de um evento da nossa mente. Completamente. Remover completamente. E a gente sabe, né? Tem uma nossa companheira que é psicóloga, que a gente não consegue eliminar pensamentos. A gente não consegue, a gente substitui pensamentos. A gente substitui aquilo que nos faz mal. Para quê? Para que a gente não sofra. Você vai ficar o tempo todo pensando naquilo que a pessoa te fez? Você não vai conseguir perdoar nunca. Por quê? Porque o perdão, ele pede que você libere o ressentimento. O esquecimento é você remover completamente, é tirar aquilo ali. E a gente sabe que isso aí não é fácil e às vezes é impossível. Por quê? Porque você teria que esquecer alguma coisa. Teria que tirar aquilo ali, apagar daquilo ali. E na nossa mente a gente não apaga, a gente substitui. Estou pensando numa coisa ruim agora que está me incomodando, pensa numa coisa boa. Quero perdoar uma pessoa, mas eu estou me sentindo mal com aquilo, eu não quero perdoar essa pessoa assim. Reavalie, reanalise se realmente aquilo ali está te incomodando. Calma, não é para sair a toque de caixa, não é para fazer a coisa assim deliberadamente, desvairadamente. O perdão, ele tem que ser pensado com calma. Para quê? Para que não haja isso aqui, ó, ressentimento. Que o ressentimento, qual é o significado de ressentimento? É sentir de novo. É sentir outra vez. Você vai ficar sentindo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você vai ficar olhando para aquilo ali que te incomoda o tempo todo. Então você tem que correr atrás disso, tem que batalhar sobre isso. Não, se eu quero perdoar, eu quero pedir perdão, primeiro eu tenho que tentar liberar o meu ressentimento, eu tenho que parar com ele, substituir isso aí por uma coisa boa, para que meu coração fique limpo e eu possa realmente perdoar ou pedir perdão. Perdoar é libertar. Quando você perdoa, você se sente livre, né? Falei ainda agora, parece que eu tirei 2 toneladas do meu ombro. Estou caminhando leve, estou até flutuando, né? Estou volitando, né? Como diz lá nos livros de André Luiz. Mas olha só, perdoar também é um ato de amor e de evolução. Vamos pensar um pouquinho sobre esse ato de amor e de evolução. Por que perdoar é um ato de amor? Porque para você perdoar, você precisa amar. Lembra que Jesus causou um problema sério entre os judeus? Porque os judeus diziam assim, lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Acabou. Mas Jesus disse assim, não, amai os vossos inimigos. Epa, aí não, gente. Aí não. Como é que eu vou amar meu inimigo? Pô, o cara está saqueando a minha aldeia. Está levando meus filhos como escravos. Está fazendo coisas, roubando coisas da minha casa. E eu vou perdoá-lo? Eu vou amá-lo? Peraí, gente, como é que é isso? É exatamente assim. É o amor. Tudo é o amor. A resposta de tudo é o amor. Não é o amor como o amor de um pai por um filho, a mãe pelo filho, o marido pela esposa, não. É o amor do ser humano. É o amor chamado amor ágape, que é o amor sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de condição. É como Deus nos ama. Ah, peraí, eu não posso amar igual Deus me ama. Pô, eu vou lá e leio nas escrituras. Pô, eu quero amar, né? Quero que vocês me amem como eu amei a igreja. Palavras de Jesus. Mas, gente, eu não tenho capacidade disso. Você não tem ainda.
Você não tem agora, nessa encarnação. Mas na próxima você vai fazer o quê? Nessa encarnação você vai exercitar. Sabe aquela coisa de você começar, né? Não é para agora. Muita coisa que a gente faz nessa encarnação não é para essa encarnação, é para a nossa próxima. Para a gente adquirir o quê? Experiência. Você acha que a gente já nasceu? O Livro dos Espíritos diz o quê? Nós nascemos simples e ignorantes, né? Sem saber. Uma criança nasce como? A criança só sabe o quê? Chorar. É o único mecanismo que ela tem para chamar a atenção, é chorar. A criança não fala, a criança não sai correndo atrás da mãe, né? O bebezinho ele não sai atrás da mãe, eu quero leite, eu quero tomar banho, eu preciso tomar banho, eu estou com a minha fralda suja. Não, bebezinho não faz isso, não é? Por quê? Porque a gente tem que aprender. E tudo que a gente ensina aos nossos filhos é um ato de amor e é também uma evolução. Porque os nossos filhos são o quê? Continuações nossas. Se essa continuação nossa você acha que não está sendo legal, não é culpa sua, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de se desenvolver. Nenhum pai, nenhuma mãe é culpado por aquilo que o filho está fazendo, porque ele deu a instrução, ele deu o caminho certo, ele deu o estudo, ele deu tudo. Agora, meu amigo, constrói a tua vida. Ah, mas o meu filho não fez o que eu queria, ele não tinha que fazer mesmo não. Por quê? O ato de amor e de evolução é dele, não é seu, né? Perdoar indica que o amor maior e mais sublime dos sentimentos nos envolve e nos tranquiliza. Que eu tenho falado aqui agora, né? Perdoar indica amor, um ato de amor. Outra coisa, um espírito que perdoa se enche de amor e caminha firmemente para a sua evolução no mundo espiritual. Olha que maravilha, você chegar lá na espiritualidade, quando você desencarnar, com o teu coração cheio de amor. Como você acha que você vai ser recebido lá? Que coisa maravilhosa, eu vou ser recebido muito bem. Já vou chegar lá querendo trabalhar, porque esse lance de dizer que, não, eu vou na espiritualidade, eu vou descansar um pouquinho, né? Porque eu já trabalhei muito na Terra, aí eu vou descansar um pouquinho lá, depois eu trabalho. Isso não existe não. Já foi provado, André Luiz e outros que escreveram, né, que ditaram para que pessoas psicografassem, que o espírito ele já chega na erraticidade já pronto para trabalhar. A escolha é dele. Nós estudamos isso aqui. A escolha é dele. A escolha, ele pode até não querer, mas ele precisa evoluir. Porque senão ele vai ficar o quê? Marcando passo, o tempo todo no mesmo lugar, sem sair de lá. E para o espírito não é nada bom. Porque Deus nos criou para quê? Para evoluirmos. Mas eu um dia vou chegar a ser igual ao Cristo? Vai, pode demorar muito, mas você vai chegar, porque Cristo já foi um de nós, né? Ele já foi no planeta que ele viveu, que dizem que já nem existe mais esse planeta, né? Onde Cristo teve o seu desenvolvimento, mas ele teve as mesmas paixões nossas, ele teve os mesmos problemas que nós tivemos e resolveu aceitar essa missão. Para quê? Para vir, para mudar toda a sua densidade espiritual, de espírito altamente elevado, para reencarnar de novo na Terra, né? Para reencarnar na Terra, não de novo, na Terra, e sofrer tudo que ele sofreu. Já foi comprovado cientificamente que ninguém neste planeta seria capaz de aguentar os sofrimentos que Jesus aguentou. Ninguém. Você sabe como é que era o chicote que bateram em Jesus? Eram tiras de couro curtidas no azeite e as pontas eram amarradas pedaços de ossos.
Então, quando batia, o osso cravava e o cara puxava. E já sabe o que acontecia, né? Vinha tudo junto. Imagina, tamanho sofrimento, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavras de Jesus em Mateus 5,7. Entenda esse misericordiosos e misericórdia como perdão. O que é a misericórdia de Deus? Existe uma diferença entre perdão e misericórdia. Perdão é uma coisa que nós humanos conseguimos fazer. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Agora, misericórdia, pouquíssimos humanos conseguem, mas é uma característica de Deus. Por que ele tem essa misericórdia? Porque ele sabe, na sua condição de presciência, quer dizer, saber de todas as coisas antes mesmo de que elas aconteçam, nessa condição, ele sabe que nós vamos conseguir. Por isso ele tem essa misericórdia. Tá? É uma das características de Deus. Aqueles que demonstram compaixão e perdão para com os outros serão recompensados com a misericórdia de Deus. Isso não é uma afirmação para você usar como moeda de troca. Eu vou perdoar porque Deus vai me dar uma coisa em troca, né? Como eu ouvi uma vez falar assim: você fez isso para Deus? Deus tem que fazer a parte dele, como se fosse um Deus empregadinho que está aí pronto para te obedecer e fazer tudo o que você quiser, né? No tempo dele, no seu tempo, né? E do seu jeito. Então, né? Olha, Jesus, eu estou te dando isso aqui, mas você tem que me devolver isso aqui em uma semana no máximo. No máximo, porque eu preciso disso. E Deus estará olhando para ele. Tá bom, legal, com a maior paciência do mundo. Ainda está dizendo assim, tadinho, nem sabe, né? Mas aqueles que demonstrarem realmente de coração a compaixão e o perdão vão ser recompensados pela misericórdia de Deus. Isso é promessa de Deus. Tá? Por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar? Será que é difícil perdoar? É fácil? É difícil? Mas se é difícil, por que é tão difícil perdoar? Porque perdoar, você passa por cima de coisas que o teu subconsciente não aceita, a tua mente não aceita. Você tem que ter comportamentos e características que a tua mente não aceita. Você tem orgulho ferido, você tem desejo de justiça e você tem falta de empatia. Vamos analisar isso. Orgulho ferido. Olha, ele me fez muito mal, não quero nem saber, não vou nem olhar para a cara dele ou dela, nem quero saber. Por quê? Porque eu estou com meu orgulho ferido. Fizeram alguma coisa comigo e eu não gostei. E eu não consigo passar por cima disso. É difícil perdoar por causa disso. Outra coisa que é difícil, desejo de justiça. Eu sofri, mas ele vai sofrer mais do que eu. Ele vai sofrer, porque eu quero que ele sofra. Eu quero que ela sofra. Vai comer aqui na minha mão. Não é assim que normalmente as pessoas pensam? Mas está certo? Não está. Mas é difícil. Outra coisa, falta de empatia. Estou nem aí para o que você pensa, o que você sente. Quero nem saber. O que é empatia? Depois vai ter definição ali. Por que isso? Porque as pessoas querem, nós somos, infelizmente, né, o orgulho é uma das chagas da humanidade, eu considero, na minha opinião, a maior delas, né? Orgulho, egoísmo, vaidade, são as 3 chagas da humanidade, aquelas que acabam com o ser humano, acabam com uma encarnação inteira de um espírito. Por quê? Porque a pessoa, usando a linguagem de hoje, se sente, né? Eu sou o cara, né? Como diz Roberto Cara, esse cara sou eu. Mas não funciona desse jeito. Né? Então, por que é tão difícil perdoar? Porque eu fico com orgulho ferido, eu tenho que me vingar, eu desejo justiça, e eu não estou nem aí porque a pessoa sente ou porque ela pensa.
é a falta de empatia. Mas vamos lá. Quais as consequências de eu não perdoar? Eu posso escolher não perdoar, mas, lembra, a colheita, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. E outra coisa, o que você plantar, você vai colher. Se eu vou plantar laranja, não vou colher melancia. Com certeza não. Então, quais as consequências de não perdoar? Uma coisa muito importante que acontece com quem não perdoa: mágoa. Mágoa vem da junção de duas palavras: má água. O que é uma má água? É uma água ruim. E a água ruim acontece o que com ela? Estagna, apodrece. E se apodrece, ela faz o que? Causa males, doenças físicas e na alma, chamadas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque envolve o psicológico e o físico do corpo. Tá? Má água que tende a se estagnar e provocar sérias complicações físicas, psíquicas e espirituais. É isso que causa a mágoa. O que é a mágoa? É aquela coisa que fica lá dentro de você que você não consegue tirar. Às vezes você precisa falar. Às vezes você precisa, na maioria das vezes você precisa botar para fora. Aí você procura um profissional da área de psicologia, ou você procura uma pessoa que você confie muito, para botar aquilo para fora. Porque mágoa tem que ser colocado para fora. Ela não pode ficar morando dentro de você. Por quê? Porque se ela é algo, né, como está escrito ali, se ela tende a se estagnar, quer dizer, o que é estagnar? Estragar. Se ela tende a estragar, ela só vai trazer coisa ruim para dentro de você. Então você tem que se livrar disso. Levanta o dedo aqui quem quer doença. Ninguém quer doença. Levanta o dedo aqui quem adora ter uma dor de cabeça, né? Deve ser bom pra caramba, né? Ter dor de cabeça. Nossa, que maravilha. Estou com uma dor de cabeça hoje que eu estou me sentindo até bem. Você não ouve ninguém falar isso, né? Ah, hoje eu acordei com tanta dor nos ossos que eu estou feliz. Se bem que depois dos 50 a dor é a companheira eterna, né? Mas tudo bem. Se você tem mais de 50, 60 anos e alguma coisa não está doendo, vai no médico porque você deve estar com algum problema, né? É bem por aí. Então, essa água não pode estragar dentro de você. Você tem que fazer o quê? Jogar para fora. Joga ela para fora, porque senão vai te machucar. Guardar mágoas, preste atenção nisso aí. Guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Se não está te fazendo bem, livre-se disso. É você quem decide o que guarda dentro de si. É verdade. Você tem que decidir isso. Porque você vai escolher ficar com coisa ruim dentro de você? Eu vou ficar com doenças, vou ficar com mal-estar, vou ficar com coisas ruins dentro do meu corpo, porque eu quero? A não ser que você tenha um problema psicológico, ou algum tipo de problema que você não consegue perceber isso. Por exemplo, uma pessoa que tem mania de tomar remédio, um hipocondríaco, ele não sabe que ele tem um problema, ele acha que está o tempo todo doente. E ele acha que o tempo todo ele tem que estar tomando remédio. Por quê? Porque ele tem um distúrbio emocional, psicológico, que ele não sabe o que ele está fazendo. É a mesma coisa a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Você deixa o negócio aqui, virado assim, ela faz. Você bota ali, ela bota de novo. Fica o tempo todo assim, né? Bota o negócio para cá, não, é aqui que tem que ficar, né? O projetor está fora 2,75 milímetros, né? Ou então aquele cara que diz assim, chega na oficina, ó, o serviço que você fez, meu amigo, não está certo não, porque meu carro ele fazia 12 km por litro, agora está fazendo 11,75. Pelo amor de Deus, né? Isso é o quê? Você tem que decidir. É você. Não sou eu, não é o irmão Atmos lá na espiritualidade, nem o André Luiz, nem Jesus.
decide isso por você. Porque se tem uma lei que Deus criou, justamente para Ele não ter que se envolver nos nossos problemas, chama-se livre-arbítrio. Ou, que eu costumo chamar de livre escolha. Né? Então, você escolhe, mas você vai encarar as consequências. Né? É desse jeito que funciona. Quem foi o perdão mais exemplar? Jesus. Observa ali. Onde é que Jesus está? Na cruz. Eu nem botei os 2 ladrões ali, né, porque não haveria necessidade disso, mas ele está onde? Na cruz. E o que ele faz lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus já estava todo arrebentado, de chicotada, de coroa de espinhos. O cara ainda foi lá e cutucou do lado dele, aqui perto da região do fígado, ainda cutucou com uma lança, né? Pediu água, o cara deu vinagre. Você imagina isso, cara? Você pedir água, o cara te dá vinagre para você beber. Mas olha o que ele fez. Isso não é um exemplo de coração puro? A gente não precisa chegar a esse ponto. Vamos chegar um dia. Mas se você ainda não tem condições de chegar nisso aí, pelo menos pense nisso aí. Analise isso aí na sua mente. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles crucificaram. Você sabe o que era a crucificação? Era o pior castigo para os piores malfeitores. Tanto é que um dos ladrões ainda disse assim para o outro: cala sua boca. Não é a linguagem de hoje, né? Cala sua boca, rapaz. Nós fizemos um monte de coisa errada, mas esse aqui não fez nada. Eu não sei nem porque que ele está aqui com a gente, porque nós fizemos tudo de ruim. A gente merece estar aqui, mas ele não. Ele não. Por quê? Porque era um castigo que até Pôncio Pilatos se espantou do povo dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Por quê? Porque era um castigo máximo. Era como você botar o cara no corredor da morte. Hoje, falando de hoje em dia. Você vai morrer na câmara de gás, ou eletrocutado, ou na injeção letal. Mas o cara já sabe que ele está ali naquele corredor. Era como se tivessem feito isso com Jesus. Como desenvolver o perdão? Deixa eu tomar um golinho d'água. Porque agora a gente vai entender, depois de tudo que eu falei, agora a gente vai começar a entender como é que a gente faz para desenvolver o perdão. Já digo de antemão, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Nem Jesus não disse que seria fácil. Então, primeiro, empatia com iniciativa. Preces dirigidas. Rogativas de ajuda espiritual. Vamos tentar entender cada elemento desse aí. O que é empatia com iniciativa? Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aí. Empatia a gente já sabe o que é, mas vai aparecer aqui daqui a pouco. E iniciativa, o que é? É você dar o primeiro passo. É você se colocar. Deixa comigo. Tá? Não é aquela coisa de querer ser o melhor para se mostrar, não. Estou falando a questão de você ter iniciativa e vontade de fazer. Então, empatia é capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa, colocando-se no lugar dela para entender suas emoções e perspectivas. Facinho, molinho, né? A gente faz isso com uma facilidade tranquila, né? Infelizmente, a verdade não é essa, né? Porque a gente tem dificuldade com a empatia. Isso é natural do ser humano. O ser humano não deveria ter falta de empatia, mas por conta do seu orgulho, vaidade e etc., egoísmo, ele tem uma dificuldade enorme de empatia.
ou seja, de compreender a pessoa, né, do jeito que ela é, aceitar a pessoa do jeito que ela é. Isso é empatia. É aceitar ela como ela é, sem reserva, sem crítica, sem julgamento. Não é fácil, claro que não é fácil. Você está ali, olha, só Deus mesmo, só Deus para pegar duas pessoas totalmente diferentes em tudo e botar elas na mesma casa para morar junto. Casamento. Né? Por quê? Casamento, você tem que ter empatia. Você tem que perceber. Tá? Não é só a mulher que tem que perceber, não. O homem também tem que perceber. Né? A hora que a mulher não está bem, principalmente nos dias aí que ela fica meio que irritada, né? E a culpa é sua. Estou falando com os homens, tá? A culpa é sempre sua. Ó, hoje choveu, a culpa é sua. Você que controla o tempo, né? É bem por aí, né? Tem umas que são mais light, tranquilas. A Silvia já está me olhando de cara feia ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Empatia requer iniciativa e paciência. Por isso que eu falei, ó, empatia com iniciativa. Porque você, para ter empatia, você precisa de quê? De dar o primeiro passo. Você tem que aceitar em você a empatia. E depois, você, né, não tem aquela história? Ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que amar você, para depois você amar o próximo. Então a empatia é a mesma coisa, ela tem que ter iniciativa e paciência. Não vou nem falar da paciência, mas tudo bem. Vamos lá, qual era o segundo ponto? Preces dirigidas. Prece. Algo extremamente importante dentro do nosso meio espírita. Mas eu não estou falando só de espiritismo. Qualquer segmento religioso. Prece, reza, oração, como você quiser chamar, não importa. Mas ela tem que ser dirigida por quê? Porque tudo tem um objetivo. O que você quer? As palavras que você usa, elas têm poder. Até mesmo aquilo que você projeta. Você quer ver uma coisa? No meio financeiro, as pessoas ensinam assim: para você ter tranquilidade, você tem que fazer uma reserva de emergência. Filhão, se você fizer só reserva de emergência, tu vai ter só emergência. Ah, eu vou guardar um dinheiro para os dias difíceis. Você só vai ter dias difíceis. Muda isso aí. Muda esse negócio. Por quê? A prece tem que ser dirigida. O que você quer? Eu ouvi uma vez um cara dizer assim: peça. Eu sou pidão pra caramba. Peço tudo para a espiritualidade, para Deus, para Jesus. Peça. Não está escrito lá? Pedir e dar-se-vos-á. Agora cuidado, porque também está escrito assim: pedis e não recebeis, que pedirdes mal. Ou seja, a prece dirigida é algo importante. A prece é o mais eficaz instrumento para se desenvolver o sentimento de perdão. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda a perdoar aquela pessoa, porque eu sozinho não estou conseguindo. Já passei por 3 psiquiatras, 4 psicólogos, já tomei Rivotril, já tomei um monte de coisa e não consigo perdoar. Então só resta o quê? A espiritualidade. Deus, Jesus. Peça, seja pidão. Peça mesmo, para você poder perdoar. Um perdão verdadeiro pode levar anos, lembra? Aquilo que eu falei para vocês, Divaldo falou isso aí. Foi uma senhora, né? Quem viu o filme do Divaldo, uma senhora que falou para um espírito: um perdão verdadeiro pode levar muitos séculos. Pode levar muito tempo. Não pensa assim: oba, hoje eu vou perdoar, está perdoado. Amanhã você começa a descobrir um monte de coisa. Aí começa, muda. Pô, eu não perdoei tanto assim. Eu não perdoei. Então, o perdão tem que ser verdadeiro. Não importa se você não vai conseguir agora. Calma. Você ainda tem pelo menos umas 20 ou 30 encarnações aí pela frente. Não esquenta não. É tranquilo. E o terceiro ponto, qual é? Rogativas de ajuda espiritual. Vocês acham que a espiritualidade está fazendo o que neste momento? Exatamente nesse momento.
Você acha que lá na porta do nosso centro não tem um monte de espírito, né, meio diferente, querendo entrar aqui para bagunçar tudo? Claro que tem, nós já estudamos isso, né? Você acha que esse recinto aqui é o limite para a espiritualidade? Não. Em volta tem uma cúpula imensa de espíritos. Em volta de nós tem um monte de espíritos ouvindo o que eu estou falando, o que vocês estão pensando. Foram trazidos aqui para ajudar. Então, a espiritualidade sempre faz o quê? Nos ajuda. Então, como eu disse, seja bidão, peça auxílio. A espiritualidade amiga está sempre pronta a nos ajudar nos processos de perdão, desde que isso venha de coração. Desde que você mentalize realmente, eu quero isso. Eu quero perdoar, eu quero pedir perdão. Então, eu preciso realmente fazer isso. Me ajudem. Então, peça a espiritualidade amiga. Eles vão nos ouvir. Porque se você disser assim, eu perdoo, mas não tem capacidade de perdoar sozinho, aquilo vai se perdurando, vai avançando, 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 e daqui a pouco você desencarna, encarna, desencarna, encarna e não perdoa nada. Esses 70 vezes 7 aí para você vai ser muito pouco. Porque, como eu disse anteriormente, 70 vezes 7 são 490. Se o ano tem 365 dias, dá 1, quase 2 perdões, pouco menos de um perdão e meio por dia. E isso Jesus está falando de uma pessoa, fora as outras que você conhece. Ele está falando de uma só, um único irmão. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Isso ele quis dizer na linguagem da época para quê? Para dizer que o perdão tem que ser eterno. Você tem sempre que perdoar. Não, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Tem que perdoar? Vamos tentar. Vamos pedir ajuda. A espiritualidade amiga está aí, pronta para ajudar a gente. Lembra de Jesus? Eu repeti essa frase justamente para isso. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. É claro que eles não sabiam quem era Jesus. Eles não entendiam nem o que as pessoas da governadoria da época pensavam que Jesus era o quê? Um agitador. Ele está querendo mudar o nosso esquema aqui, está querendo mudar isso tudo. Os próprios judeus. O que os fariseus diziam? Olha lá, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Seus discípulos não respeitam as 613 normas diárias que todo judeu tem que proceder. Não fazem as 20 e poucas orações que tem que fazer durante o dia. Está errado. Está errado. Aí Jesus disse, não está errado. Eles estão fazendo certo. Mas como? Aí bateu de frente, já era. O que eles fizeram com Jesus? Querendo dar uma de malandros. Rapidinho. Pegaram uma mulher que foi pega em adultério, tá? Senhor, e Jesus está lá, olhando para o chão, escrevendo na areia. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz, tem que ser apedrejada até a morte. E o que o Senhor diz? Se ele dissesse que sim, ele diz aí, está vendo? Ele não é tão puro assim como pensava. E se ele dissesse que não? Ó, tá vendo? Está indo de encontro às leis de Moisés. Ou seja, era uma pegadinha. Só que Jesus, anos-luz mais esperto do que eles, o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E continuou desenhando. Eu tento imaginar, né? Eu não sei se lá na espiritualidade a gente vai poder ver cenas do passado, naquelas telas que o André Luiz fala e tal. Cara, mas eu queria ver a cara do povo saindo. Valeu, vou ali, rapidinho, já volto.
as pedras caindo no chão. Aí ficou só a mulher. O que Jesus disse? Cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não faça mais coisa errada. Vá e não faça o que você está fazendo de mal. E eu aproveito para falar o quê? Vá e perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Perdoa todo mundo. Não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Por mais que teu coração esteja endurecido, amoleça seu coração. Perdoe. Vai te fazer bem. Então, falta 2, 3 minutinhos ali. Conclusão. Perdão é cura. Nós vimos que o perdão é cura, porque ele traz, como eu disse no início, um bálsamo, uma coisa que é boa. O perdão também é uma escolha diária. Como eu disse, não pensa que é fácil, porque não é fácil. Perdão é uma escolha diária, você precisa escolher isso. Se eu quero perdoar ou quero pedir perdão, tem que ser uma coisa diária, é igual a prece. Tem que ser diária, ok? E perdão é uma ponte para a paz. Você não acha que você vai se sentir em paz quando você se perdoar? Quando você perdoar alguém ou quando você pedir perdão e essa pessoa... Aí tem a questão, né? E se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Aí é com ela. Você fez a sua parte. Tá? O ser humano tem uma mania de achar que ele contribui para as coisas. Aí eu não vou dar R$2 para aquele garoto no sinal não, porque ele vai comprar drogas. Isso não é problema seu. Você fez a tua parte, você exerceu a caridade de coração. Você vai, toma aí. Não, isso não é caridade. Moço, me dá... Tá, toma aí, segura aí. Vai, tchau, fecha o vidro. Isso não é caridade. Você realmente pegou R$2 do teu bolso e deu para uma pessoa, acabou. Não é mais problema seu. Tá? Não é mais problema seu. Aquilo que a pessoa fizer daqui para lá, a mesma coisa é o perdão. Eu não estou bem. Precisei pedir perdão a Heloísa. Não, Rubens, eu não quero te perdoar. Tudo bem. Agora é com ela. Agora a espiritualidade vai trabalhar nela se ela quiser. Mas eu fiz minha parte. Eu estou tranquilo. Eu pedi perdão. Ponto final. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Foi meio assim de recrutamento, mas como eu e o Edson, a gente conhece bem isso, algumas pessoas devem conhecer, tem uma expressão em latim que os fuzileiros navais usam que se chama ad sumus, que significa aqui estamos, ou seja, estamos prontos para fazer aquilo que for pedido. E que Deus possa nos ajudar a perdoar com mais frequência e com mais intensidade. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos.